amigos! Olá, amigas! Tudo bem? Segunda dica focada no concurso da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um grande concurso que está por vir aí. 78 vagas para nível médio. Lembrando, em janeiro de 2017, a remuneração ou o subsídio para os servidores das agências reguladoras, inclusive a Anvisa, será modificado. Então nós teremos um aumento substancial no subsídio. Então vocês receberão, a partir de janeiro de 2017, cerca de R$ 7.400 brutos. Então pensa bem nisso, dá tempo de você começar a estudar e passar nesse grande concurso. Mas antes, você precisa lembrar da dica que eu dei na aula passada. Eu falava do conceito de vigilância sanitária e tem aqui um esquema que vai ajudar você a relembrar, a você lembrar dos principais pontos relacionados ao conceito. Vamos lá, aqui no slide, pessoal. Eu falava que vigilância sanitária vai buscar eliminar, diminuir, prevenir o quê? Primeiro, controle de bens de consumo. Eu falava do controle de bens de consumo e lembrava do exemplo da fábrica de iogurte. Eu acho que é assim que escreve, né? Enfim, se não for, você retifica aí. E depois eu falava do exemplo relacionado ao controle da prestação de serviços e lembrava do exemplo do restaurante, né? Então, o serviço está sendo prestado e nem por isso a agência ou os órgãos de vigilância sanitária do Estado devem se furtar a realizar a fiscalização adequada, tá? Então, a observância das normas de saúde, dos padrões de qualidade. Então, lembra desses verbos, lembra desse esquema, tá? Vai facilitar demais a tua vida na hora de responder a questão, beleza? Então, começando a segunda dica propriamente dita. Vamos lá, pessoal. Primeira dica, ou segunda dica, na verdade, mas primeira dica relacionada à Lei 9782 de 99, a lei que criou o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, criou, estruturou, definiu as regras referentes a essa agência. Mas primeiro nós precisamos lembrar do conceito, né, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, os órgãos que compõem esse sistema e como ele se estrutura, tá certo? Aqui no slide, pessoal. Olha só, artigo 1º da Lei 9782 de 99. Trata sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS. Então vamos lembrar sempre da sigla, SNVS. Beleza, olha só. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, executado por instituições da administração pública direta, tá? Então você vai lembrar, a administração pública direta são os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e município. São os entes políticos da administração pública, que compõem a administração direta. E a administração indireta são os órgãos ou entidades da administração direta. Nós temos empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, tá? E fundações. Nós temos outras espécies, mas as principais são essas, tá? Empresas públicas, sociedade de economia mistas, autarquias e fundações públicas ou fundações públicas de direito privado. Beleza. Então, esses são os órgãos que compõem o SNVS. Tá? Quais são as atividades que esses órgãos exercem dentro do SNVS? Olha só, atividades de regulação. Então, o que seria a regulação dentro do SNVS? A criação de normas. Normas para a atuação das empresas que prestam serviços na área de saúde ou de alimentação, enfim. Então, as normas gerais que vão balizar a conduta dos administrados ou das pessoas que se submetem ao regime jurídico de direito público, tá certo? Então, regulação, normatização, mesma coisa, criação de normas, de regulamentos, de resoluções, enfim, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária. Então perceba, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Composto pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, da União, dos estados, do DF e dos municípios.
Última informação sobre esse sistema, pessoal. Você vai pensar que só a Anvisa tem competência para realizar fiscalização, normatização, enfim. Tá? Perceba, não é somente a Anvisa é apenas no âmbito da União. Lógico, a Anvisa tem competência para atuar em todo o território nacional, mas não é somente a Anvisa que realiza atividades de fiscalização, de regulação e normatização. Os estados e os municípios também realizam atividades no âmbito da vigilância sanitária. Então fica ligado, não é somente a Anvisa, nós temos outros órgãos no âmbito dos estados e municípios, tá bom? Vamos lá. Ainda sobre a Lei 9782, artigo 2º, parágrafo 1º, tá? Perceba, a lei traz a competência da União para tratar dos aspectos relacionados à vigilância. E aí ele disciplina como a União vai atuar nessa perspectiva da vigilância sanitária. O artigo 2º, parágrafo 1º, nos desvenda esse critério aí. Olha só. O inciso 1º vai dizer que a competência da União será exercida pelo Ministério da Saúde, no que se refere à formulação, tá, ao acompanhamento e à avaliação da Política Nacional de Vigilância Sanitária e das diretrizes gerais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Aqui comigo. Pessoal, no âmbito da União, a vigilância sanitária é exercida primeiro pelo Ministério da Saúde, no âmbito da administração direta da União. Então, o Ministério da Saúde é o órgão que regula, que normatiza, que cria a Política Nacional de Vigilância Sanitária. Então, as normas gerais, as normas que regulam o sistema de forma geral, são criadas pelo Ministério da Saúde. Então, administração direta, Ministério da Saúde. Eu grifei aqui as palavras-chave para facilitar a compreensão. Olha só. Quais são as palavras-chave toda vez que eu falar em Ministério da Saúde? Formulação, acompanhamento, avaliação, política nacional. Olha só. Então, se a prova cobrar o seguinte: cumpre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, formular a Política Nacional de Vigilância Sanitária. Você vai marcar correto, né? Tá errado. Formular a Política Nacional de Vigilância Sanitária é uma atribuição do Ministério da Saúde e não da Anvisa, beleza? Cuidado, as provas costumam confundir exatamente nesse ponto. Ele pega o conceito relacionado a um órgão e coloca como se fosse de outro. E aí você vai cair na pegadinha, na casca de banana. Então, um exercício de memorização por meio das palavras-chave. Toda vez que você ouvir falar em política nacional, em formulação, acompanhamento, lembre de Ministério da Saúde. Beleza? Item 2. Pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o órgão que você vai trabalhar em breve. Tá? É uma entidade, na verdade, né? Enfim. E aí, a Anvisa tem as suas atribuições definidas nessa lei. Tá? Não é o momento de analisarmos ainda isso. Primeiro nós precisamos entender quem é que faz parte desse sistema. Então eu falava aqui, Ministério da Saúde, Anvisa e também pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Então nós temos outros órgãos e entidades que atuam nessa área de vigilância. Mas os principais são Ministério da Saúde e Anvisa. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Próximo slide. No próximo slide, eu estruturei, né, o sistema, os órgãos que compõem e os principais aspectos relacionados ao Ministério da Saúde. Então veja só, SNVS, composto pelo MS, Ministério da Saúde, pela Anvisa e pelos demais órgãos e entidades. Tá? E aí eu citei o verbo formulação, formular, tá? Acompanhamento e avaliação relacionados ao MS, para você não esquecer nunca mais. E por fim, cabe ao MS realizar ou definir a política nacional e as diretrizes gerais da vigilância sanitária no Brasil. Ok, pessoal? Beleza, mais uma dica gravada com sucesso. Desejo para você
bons estudos e até a próxima dica. Um abraço do professor Aristócrates. Valeu!